Rodrigo Maio, Ana Luísa. Mas avisa as pessoas. Dona Nilma. Tudo bem? Qualidade. Bom. 6 pessoas. Por enquanto é que só tem 3. 7. Já tem mais gente que não está entrando aqui ainda. Não entrou. Agora está entrando. Frodoaldo Santos. Deve ter mais gente, então. 4. Está faltando 2 ainda aqui. Ele chega depois. Chega depois, né? Bom, pessoal, 2 avisos. Primeiro, a internet hoje eu estou aqui com o modem. Não sei. A internet da Oi não está instável. Está instável. Né? O Day que entrou também. E o Mobi também às vezes fica instável. A imagem não fica tão bacana. E outra coisa é isso aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Escrevi para isso aqui hoje, vou botar aqui a última página lá. Você vê lá o último número da página lá. Deixa eu ver. Isso aqui é difícil. Fala. Hein? Cadê? Nossa, esse negócio é difícil para burros. Como a Ana falou. É melhor falar. Fala o número da página. Número 26, olha lá. 26 ou 29? 29, cara. Nossa Senhora. Não, sem chance. 29. Fiz 29 páginas, não vai dar. Então eu vou ter que ir cortando, depois eu deixo aí o outro. Vou dar a ideia geral, então, tá certo? Bom, Viajante no Espaço. A BBC produzindo documentários sobre o universo e Terra. Isso é um fato que essa BBC é uma corporação pública de rádio e televisão do Reino Unido, fundada em 1922, possuindo uma boa reputação nacional e internacional também. Ela, com seus documentários, tem se dedicado, entre outros assuntos, ao universo e ao nosso planeta, como as coleções O Universo de Stephen Hawking, Planeta Terra, A Saúde do Planeta e A Terra como se formou o nosso planeta. Então, nós vamos pegar esse documentário, né, que é da história da Terra, o passado e o futuro da Terra. Vamos, o que a gente está pedindo, né, porque assim, as pessoas pediram a história da Terra, né? Agora, o problema é que esse último documentário assinalado é a mesma coisa que a Terra como se formou o nosso planeta. Então, às vezes, documentários da BBC, assim, você não encontra direito na internet, daqui a pouco, eu comprei, se não me engano, isso foi no Jornaleiro, então daqui a pouco, quando sai uma nova edição, muda o nome, então é uma confusão danada. Bom, mas de qualquer maneira, essa Terra como se formou o nosso planeta, a história da Terra, o passado e o futuro da Terra, envolve 8 episódios em 8 DVDs. Um para cada. Sobre a numeração nossa, então ficou 019, ficou esse Viajante do Tempo. O 020 já é o fundo do mar, numa versão, na outra chama-se As Profundezas, entendeu? Vai por aí a sua, Cinturão do Fogo, Anéis do Fogo, Viajar ao Centro-Terra, Teto do Mundo, então eles chamam do Topo do Mundo. E vai por aí, são 8 episódios e 8 DVDs. Bom, o que a gente vai falar exatamente é do primeiro episódio. Como começou as coisas, quer dizer, os Viajantes do Tempo. Você nota que essa série, ele fala do planeta realmente, os Viajantes do Tempo. Bom, então você vai pela história, mas depois eles fixam o quê? Vai para o fundo do mar, vai para o centro da Terra, vai para o teto do mundo, depois vai para a idade do gelo, depois vai para um planeta vivo, depois um mundo à parte, que é outros mundos. Bom,
Eles abordam as questões assim, quando e como a Terra se formou, é uma questão. Quando e como a Terra se formou. A outra é qual a conexão entre terremotos, vulcões e a criação dos continentes. Como as montanhas afetam o nosso clima. Eu podia falar várias coisas que é de cada um desses episódios, mas no nosso episódio, realmente viajando do tempo, a preocupação é quando e como a Terra se formou. Bom, eu faço aqui uma pequena sinopse, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pular tudo isso, porque não vai dar, são 29 páginas, e eu faço sinopse de todos os 8 episódios. Está tudo feito aqui. Era muito bom ver isso, mas não dá tempo. Então não vamos ficar presos, senão... Mas vocês sabem que eu vou botar isso para vocês verem, quem quiser, depois de acabar aqui, eu já posso botar isso. Estou passando folhas e folhas. Então, eu poderia começar até com a resenha, a própria resenha do Viajante no Espaço. Viajante no tempo. No tempo. Eu vou fazer assim rapidinho, uma coisa, né? De maneira que até eu errei aqui. Eu li espaço mesmo, que eu botei espaço, é no tempo. Vou fazer, mas eu vou fazer... Não vou fazer a resenha, eu vou fazer a transcrição mesmo. Mas vamos na resenha, só para você ter uma ideia, para bater com quem já viu, e quem não viu também já começa a ficar com uma ideia geral. Este é o primeiro episódio, como eu falei, desta magnífica série documental. Ela parte à procura da resposta a uma simples, mas profunda questão: qual a idade do planeta e como era quando se formou. Os geólogos têm se esforçado para encontrar a solução para esta pergunta durante os últimos 200 anos. Antes eu vou narrar como é que era. Tá? Antes disso, as pessoas pensavam que a Terra poderia ser datada através de quê? Das somas das idades de Adão e todos os seus descendentes listados na Bíblia até o presente. Era isso. Entendeu? A Bíblia era tida como uma coisa assim, basicona. Então, pega a idade do Adão até os descendentes dele, faz o somatório, você vai ter uma ideia da Terra. Era assim. Né? Neste documentário, a pesquisa estende-se das terras montanhosas de Barbeton, na África do Sul, até as mais profundas minas do mundo, inclusive uma lá perto da África do Sul, dessa Barbeton. Outros locais visitados incluem as praias de Lime Regis e os seus inúmeros fósseis, assim como o mais antigo local da Terra, que é Isua, à beira da grande glaciar da Groenlândia. Auxiliados por imagem de computador, se viaja quase 4 bilhões de anos para trás, recriando as paisagens daquele tempo distante, quando o planeta era coberto por um único oceano, pontilhado por milhares de ilhas vulcânicas e bombardeados por meteoritos. Aí eu coloco a questão, mas quais são os detalhes expostos nesse episódio? Eu poderia perguntar a vocês assim, olha, pensa o seguinte, tá bom, você se livrou da Bíblia, tá? Tudo bem, olha só, viajante no tempo, para mim se chama tempo é Deus, então é viajando no que Deus fez para esse planeta, para essas coisas e tal. Mas tudo bem, vamos lá. Então, se você disser assim, mas como é que a gente vai se amparar para poder falar sobre como se formou a Terra, qual o tempo de vida dela? Como é que a gente vai fazer isso? Lembra? Você fazendo pelo histórico, não, começou com Adão, você faz um histórico e pronto. Esse tempo aí é o tempo, a coincidência da história humana com a história da Terra. Acabou o problema. Tá certo? Aí a pessoa, eu estou já jogando essa pergunta para quem não viu o filme, talvez não saiba dizer, né? Mas aqui vai narrar, aos poucos você vai ver aonde que se pega a coisa, aonde se pode pegar a coisa. Bacana isso, né? Bom, o narrador, ele falou o seguinte: hoje vivemos no meio de uma revolução científica para entender a Terra e a nossa relação com ela. Recentemente, os cientistas começaram a pensar a Terra de outra forma.
quase que como um organismo vivo. Para ele, quase que como um organismo vivo. E como qualquer organismo vivo, ela está sempre em movimento, movida pela energia inquieta do seu interior. À medida que o planeta evolui, a vida também evolui. Ela é transformada pelas mesmas forças que movem continentes e mudam climas. Em A História da Terra, vamos explorar esta nova visão de um planeta vivo. E a essência desta visão é entender o tempo. Aí aparece o título, Os Viajantes do Tempo. Ele continua, o narrador. A pergunta mais profunda de que qualquer cientista pode fazer sobre a Terra é muito simples. Qual a sua idade? É uma pergunta que o geólogo tenta responder há 200 anos. É claro, os geólogos, os fervorosos, não sei o que, já respondiam isso há muito tempo. Tá? Bom, antes de começarmos a narrar este filme, vamos explorar como o Messias, né, Meixo Sama, estou corrigindo algumas coisas. Esta ideia de a Terra ser um planeta vivo, ele não falou que era quase um organismo vivo, então, essa ideia da Terra ser um planeta vivo com o seu ensinamento. Qual ensinamento? A Terra também respira. Escrito em 25 de janeiro de 1949. Eu não vou também, vou poder passar assim, tem que cortar a mesma coisa, senão não vai dar tempo, né? Mas nesse ensinamento ele fala, se a Terra respira, você imagina, não é? E ele fala que a respiração, a inspiração da Terra, das estações do ano, né? Primavera, verão, tal. Então, tem várias coisas aqui, mas eu passo sobre isso, né? Falo sobre a questão do Sol também, que também respira, né? De 11 em 11 anos, e dá uma série de problemas. Então, fico aí mostrando assim como é que a Terra ela tem vida. Não só a Terra, mas o universo entendido como Sol, Lua e Terra tem vida, né? Mas vamos continuar narrando o filme. Já pulei algumas folhas aqui para a gente poder ir mais para frente. Alan Hall, em Barberton, aquele lá na África do Sul, o narrador ainda continua dizendo assim: no início do século XX, um destes geólogos chegou a um lugar remoto da África do Sul chamado a Terra da Montanha de Barberton. Seu nome era Alan Hall. Ele estava acompanhado de uma comissão do governo sul-africano para mapear a área em busca de ouro. Isso aqui é importante, quer dizer. E lá é uma terra, eu vou começar, se eu ficar lendo linha a linha vai ser difícil, né? Então é uma terra assim que quem viu o filme, né? Viu assim, olhava ele lá, cheio de montanhas, uma terra muito agreste, muito, né? Mas ele estava assim, fazendo um serviço para essa busca do ouro, né? E ele então conhecia aquelas regiões todas, aquelas coisas de rochas. Era uma tarefa enorme, né? Mas ele começou a sentir que faltava alguma coisa, né? Por que razão? Ele não encontrava nenhum sinal de vida fossilizada nas rochas. Peraí, se não tem nenhuma vida, então a pergunta que ele se faz é logo o seguinte: poderia Barberton ser um fragmento de terra antes do início da vida? Porque, claro, não tinha nada, né? Que idade teria este lugar? Então, ele começou a colocar essa questão. Ele já começou a se separar da Bíblia, entendeu? E ele fazendo um trabalho de exploração para mapear, para a questão de descoberta do ouro, né? Bom, o livro do Gênesis, ele consegue fazer essas contas e dá, então, 4.000, a Terra começou 4.000 anos e 4.004 antes de Cristo. Isso significava que a idade da Terra era quase de 6.000 anos. Essa que era a ideia, né? Bom, para a gente está muito distante, né? Mas os geólogos não acreditaram nessa história, né, da Bíblia. Então, já
Maarten de Witt, também Barberton, ele foi o sucessor moderno de Hall, esse Maarten. Ele também ficou fascinado com essa pergunta, né? Ele fala assim, ó, fiquei interessado nesta parte do mundo há muito tempo, mas só que ele teve a oportunidade de vir aqui muitos anos depois, né? No final dos anos 70. Vinha Barberton e foi um dos melhores momentos da minha vida. Ele reconhece que ali é uma das áreas especiais que tem muito a contar sobre a história da Terra. Aí o narrador fala, Maarten, assim como Hall, traçou um mapa detalhado sobre a rocha de Barberton. Ao fazer isso, logo descobriu algo interessante, que foi, ele falou assim, ó, comecei a fazer mapa desta montanha e notei que são dominadas por faixas de rocha, aí mostra como esta. Se prestarmos atenção, todas as camadas de rocha são visíveis. Nesse caso, esta massa enorme apresenta camadas rochosas verticais mais finas. Espera aí. Então, como é que você vai explicar uma coisa que tem rochas assim, horizontal, daqui a pouco tem umas rochas verticais? Foi aí que ele começou a ter ideia que isso tudo foi fruto da ação do rio, né? O rio vai fazendo com que aqueles cascalhos vão se juntando, vão fazendo as rochas, né? Mas tinha horas que ele vai fazendo assim, então às vezes a rocha faz isso aqui, a sinuosidade do rio é que faz, mas com milhões de anos, né, para acontecer isso, né? Então, mas o negócio é isso, vai descascando, vai descascando, vai descascando, vai depositando camada em cima de camada, tal, né? E bom, aí o narrador fala assim, mas para os cientistas do século XIX, o mundo inteiro formado por camadas não poderia ter sido criado de uma única vez, como diz a Bíblia. Deveria ter sido construído com tempo, mas quanto tempo? Já começaram a duvidar da história do Noé, mas eles não sabiam dizer quanto tempo, né? Aí o Jamie Hutton e Chris Nicholas, em Sycamore Point, o Chris Nicholas, ele realmente pegou o que o Jamie Hutton fez, né? Ele foi na costa oriental da Escócia, exposto em um penhasco a um pedaço de rocha que impressionou Hutton. E aí o Christine Octo falou assim, ó, estamos em um dos sítios geológicos mais famosos do planeta. Essas são as inconformidades, quer dizer, não aceitações com o que era explicado, que era de Hutton, né? O que ele notou aqui é que há estratos também verticais sobrepostos a estratos horizontais. Mas por que isso, né? Se todas as rochas eram depositadas horizontalmente no leito marinho, por que estas rochas estão em eixo vertical? Algo estava errado, né? Então ele levantou a hipótese de que a rocha poderia ter sido torcida até ficar na posição vertical, porque sublevada pelo mar e sofrendo erosão novamente, para que a rocha vermelha, porque já tinha uma rocha vermelha lá, pudesse ter sido depositada na parte de cima. Além disso, depois ela foi levada novamente até formar o rochedo que vemos hoje. Então, há no mínimo 2 ciclos de depósito, a elevação e a erosão. Então, ele pensou, esses ciclos levaram muito tempo para se consolidar, né? E aí as questões ficaram, e o narrador falou assim, para Hutton, a Terra era infinitamente velha. E o Chris Nicholas, né, que falou do Sycamore Point, representa a descoberta do tempo geológico. Ele achou que ali que foi a descoberta do tempo geológico. Porque tudo na vida tem tempo. Tem tempo para justiça, tem tempo para trabalho, tem tempo para tudo. Então tem tempo para geologia, né? Teve um dos colegas de Hutton, que era um matemático, John Playfair, veio a Sycamore Point, também ficou animado com essa questão, né, desse abismo do tempo. E aí o filme desloca de novo para o Maarten de Witt, aí já está em Ouro Hunt, que fica a 300 quilômetros de Barberton. E o narrador fala assim, mas os geólogos sabiam que o abismo de Hutton não estava vazio, debaixo de seus pés havia pista de toda a história do planeta presa em camada rochosa. Por quê? Ele começou a verificar o seguinte, eu estou olhando aqui para cima, mas
Por que que não pode ter coisa para baixo? Entendeu? Então a história da Terra continua indo para baixo. Então por isso que ele foi nesse local, nesse Ouro Grande, que é uma mina, né? E aí ele desce. O cara desce 128 metros, cerca de 8 a 10 metros por segundo. Aí o cara fica meio com um pouco de medo, mas o cara diz, é um sistema de elevadores do tipo Empire State, mas aí ele disse assim, olha, porque um sobe, outro desce, quando um sobe, outro desce, se o cara não tiver muito domínio da coisa, de repente deu um tranco lá, o cara ficou, aí dá pressão nos ouvidos, aquelas coisas assim. Bom, aí de qualquer maneira, ele está viajando, espero que sim, estamos viajando no tempo por 6 mil metros de sedimentos. Olha, o Monte Everest tem 8 mil e pouco. Então você vê como uma coisa, para saber acerca da idade, tem que ir vendo as coisas, que não é só para lá. As camadas, né? As camadas, né? Foi aí que ele viu umas camadinhas douradas, não foi? Foi. Nessa hora. Foi nessa hora. É porque aí tem a tal, agora para me lembrar o nome é difícil, porque assim, o sulfeto, ele dá conta da possibilidade de você ir fazendo o sulfeto de ferro, sulfato de ferro. Ele consegue colocar com que o ferro comece a entrar no sistema de decomposição. Mas aí, às vezes, precisa de oxigênio para fazer isso, entendeu? E aí deu tem um sulfato de ferro, mas tem também aquilo que dá um nome aí, piriri. Daqui a pouco eu passo por aí. Bom, ele aí explicou as piritas, lembrei, piritas, né? Que é basicamente feita de ferro, uma pirita. Possui um brilho metálico, esse de cor amarelo, né? Amarelo dourado, claro. Bom, a gente está em busca do ouro. Tal. E aí eles baixaram lá, mas eles viram que o negócio era realmente era um rio, né? Mas ele notou que a pirita, que devia ter sido oxidado, deveria estar enferrujada agora. Mas por que não está enferrujada, está brilhando? Estava feito cor de ouro mesmo. Né? É porque não tinha oxigênio na época. Aí começou a entrar na descoberta de como a Terra era, sem oxigênio. Por quê? Não tinha planta, pô. Como é que ia ter oxigênio? Entendeu? Bom, o que predominava no fundo é o dióxido de carbono. Uhum. Só com as plantas mesmo você consegue passar o dióxido de carbono, que ela se alimenta e joga para o oxigênio, né? Bom, eles começaram então a formar uma coleção através da rocha, uma coleção de imagens do passado, né? Mas o problema seria o seguinte, mas como juntar esses fragmentos para formar uma história completa da Terra? É uma questão básica, pô. Tem coisa para baixo, tem coisa para cima, e não é só em Barberton. Como ele já falou, está na Escócia, daqui a pouco está em outro lugar, daqui a pouco vai para o Brasil. Como é que vai entender essas coisas, né? Bom, aí no centro turístico de Regents of Lyme Regis, na costa sul britânica, os cientistas do século XIX descobriram a resposta deste quebra-cabeça. Todo ano tem uma oceanógrafo, né, chamado Raquel Mills, né, que ela traz ali os seus alunos para ver um lugar onde passado está de forma viva, gravado nas camadas rochosas. Né. E a Raquel Mills disse, a praia é um lugar ótimo para estudar esse tipo de praia, porque tem a praia aqui, tem um penhasco lá. Porque se tiver no penhasco também não adianta muito, quer dizer, a pessoa pode ficar vendo, é claro, porque você vê, com o passar do vento, essas coisas todas, que fica tirando de acordo com o que for a rocha, ou outra coisa qualquer, fica jogando, fica fazendo as areias, não faz as areias? Ou coisas que pode jogar mais para o fundo do mar. E aí você pode formar coisas interessantíssimas, né?
Daqui a pouco, você tem ideia, tem carbonato de cálcio, né? Por que razão? É um tipo de sal, porque que vai dar o calcário, porque são acúmulo de esqueleto, conchas, carapaças de animais aquáticos ricos em carbonato de cálcio. Então, com o tempo, foram se sedimentando, ficaram essa coisa rica, mas tem outros que não. Tem outros que não foram usados, animais não foram usados ali. Então, o que se observa? Que as rochas começam a ser assim muito suaves e escuras. Foram depositadas no ambiente marinho, um mar pouco profundo, dá para quebrar com os dedos. Ela se decompõe fácil e, por isso, sofrem bastante erosão aqui na praia. Então, começa a analisar de acordo com as coisas que acontecem né, perto da rocha e tal. Então, o narrador fala assim: ironicamente, as primeiras pessoas a se interessarem por essas estranhas formas na rocha não foram cientistas. Eles começaram a encontrar assim, esse organismo que viveu no mar há milhares de anos, né? Eles têm um nome, mas aqui eu já não estou encontrando o nome deles. Mas esses eram os animais, os amonites, lembrei. Os amonites, né? Eles acabam dando um formato muito bonito, né? Eles morrem, mas dão um formato bonito encostado numa rocha. E aí as pessoas, não eram cientistas, eram pessoas que começaram a trabalhar aquilo ali para poder vender, né? E, bom, eles começaram a ver que esses amonites, eles começavam a aumentar de tamanho, de complexidade, de verso significativo, conforme aonde? A sua altura no rochedo, né? Em outras palavras, pareciam evoluir com o tempo. Aí Raquel Meu volta e começa a explicar muitas coisas, aí que vai dar o Triássico, o Jurássico, o Cretáceo, né, tal. Aí eu aqui explico tudo que essa era mesozoica, né, é marcada pelo surgimento dos dinossauros, com esse período aproximadamente 250 a 65 milhões de anos atrás. Aí que divide esses períodos que eu acabei de falar. E eu começo a desenvolver cada período desse, né? Porque isso aí já foi feito na formatação e fragmentação da Pangeia, porque aí era um continente só. E só tinha o antigo, que tinha um nome que é o Pacífico, mas tinha um nome anterior a isso. Entendeu como é que é? Aí, a partir dessas coisas serem partidas, né, dando outros continentes, gerando outras coisas, aí fui mostrando que do tempo do dinossauro, né, papapá. Eu estou falando assim, em linhas gerais, para você ter uma ideia que eu desenvolvi isso aqui tudo, né? Bom, falei da separação da América do Sul da África, né? Essas coisas todas que eu acho que algumas pessoas devem conhecer. Bom, um dos mais fascinantes mistérios da pré-história é o surgimento do ser humano. Até 1859, né, apenas livros religiosos, como a Bíblia, dão uma resposta a esse enigma, naturalmente em sua linguagem simbólica. Aí eu começo a falar assim: tinha uma espécie de primata com características mais próximas da espécie humana, de que se tem notícia é a do Ramapithecus, que existiu há 13 milhões de anos. Foi sucedido pelo aquele Australopithecus, cerca de 4 milhões de anos atrás. Contemporâneo de que? Do Homo habilis, surgido há aproximadamente 2,3 milhões de anos. Há cerca de 1,5 milhões de anos, tendo prenominado o gênero Homo, sobre o Pithecus, a espécie do Homo erectus. Floresceu com postura e dimensões do cérebro próximas do Homo atual. O Homo sapiens, surgido entre 400 mil e 100 mil anos atrás, é um dos últimos elos da corrente da espécie a qual todos nós pertencemos. Suas origens não estão totalmente explicadas, está uma bagunça danada, já foi na África, daqui a pouco já está encontrando em vários lugares, né? Bom, uma das teorias afirma que os seres humanos modernos, o Homo sapiens, evoluíram ao mesmo tempo a partir de populações primitivas da África, Ásia e Europa, aí pronto, tá? Misturando-se uns aos outros geneticamente. Os mais antigos fósseis já encontrados de seres humanos modernos datam de 130 mil anos e foram localizados na África.
Você assim, poxa, mas é 1 milhão de anos de cacetada, agora só 130 mil anos. Pensa, meu amigo, o efeito do tempo para manter essas coisas. Isso a gente vê muito na questão de papiro, documentos, então, é outro problema. Se o local não for um local assim seco, que se tiver intempéries da natureza, meu amigo, é muito complicado. Destrói as coisas todas, né? Bom, então eu acho aí que o Homo sapiens foi a única que se espalhou e conquistou os 5 continentes do nosso planeta. Aí vamos para o Lord Kelvin. Esse homem que era famoso, né, um cientista famoso, né, ele resolveu enfrentar o problema, né? E seu método se baseava na experiência de mineradores de carvão da época vitoriana. Independente da profundidade que atinge os mineradores, enfrentam um perigo comum. Então, mas antes, para falar isso, o filme volta um pouco lá para o tempo do Ouro Rand, lá daquele Barberton. Lembra do Martin? O Martin falou assim, nossa, porque ele estava descendo aquele negócio todo e começou, nossa, que calor, qual a temperatura daqui? Aí o empregado disse, cerca de 27 graus. Em qualquer parte do mundo, quanto maior a profundidade, mais calor faz. Aí o Martin, mas qual o aumento da temperatura conforme vamos para baixo? O empregado, aproximadamente 11 graus centígrados por quilômetro. Aí o Martin fala, os mineradores do século XIX já sabiam que o interior da Terra era quente. O narrador começa, de onde vinha esse calor? Aí vão para o Kelvin. Aí o Kelvin acreditava que era uma relíquia do surgimento do planeta. Quer dizer, o próprio planeta, quando surgia, começava a emitir esse calor por dentro, né? Liberava uma quantidade imensa de energia e tal, mas quando ele pensava disso, ele começou a ver o seguinte, que com o tempo o corpo ia se esfriar. Tudo se esfria. Quanto mais o tempo passasse, mais se esfriava. Desse modo, coletou informações sobre como ocorria o aumento da temperatura no interior das minas. Como o calor é transmitido através das rochas e em que temperatura elas derretiam. Aplicou tudo isso para descobrir quanto tempo havia passado desde a Terra vem se derretendo. Após muitos anos de cálculo, Kelvin concluiu que a Terra não poderia ter mais de 20 milhões de anos. Então, olha, daqueles 6.000 anos da Bíblia, você vê que já projetou um negócio para 20 milhões de anos. Todos os geólogos bateram palma, porque a maioria achava que não era possível você ter pouco tempo para fazer aquela ação do rio em cima das camadas, da rocha, para virar cascalho, não virar pirita, virar não sei o quê. Nossa Senhora. Bom, agora, ao seu redor havia camadas e mais camadas de rocha. Até 20 milhões de anos parecia pouco tempo. Logo depois, justamente quando Hall se preparava para deixar Barberton com sua missão cumprida, um anúncio em Londres revolucionou a geologia e solucionou o paradoxo. Quem foi que fez isso? Ernest Rutherford. Mas o filme não fala sobre ele, mas não é ele. É um sujeito chamado Dan Menkins, em Royal Institute, que vai fazer uma palestra falando sobre o Ernest Rutherford, que é o grande, né? Então, em 1904, a elite dos cientistas britânicos se reuniu no Royal Institute. E o jovem físico neozelandês, Ernest Rutherford, revelaria ao mundo sua descoberta sobre o novo fenômeno da radioatividade. A compreensão humana sobre a Terra e o tempo estava prestes a mudar para sempre. Esta noite, o eminente cientista que discursa aos membros da instituição é o professor Dan Menkins. Aí ele começa. É claro que um dos temas centrais sobre a Terra é sobre a sua antiguidade. Um dos primeiros físicos que fez uma estimativa decente sobre a idade da Terra foi Lord Kelvin. Ele apresentou o número 20 milhões de anos e tal. Ele vai falando um monte de coisa feito sobre a radioatividade e tal.
E ele fala que quando o Rutherford foi dar uma palestra, ele olhou e, para o seu desespero, ele viu que o Lord Kelvin estava lá na plateia. Né? Na hora que eu for falar a idade da Terra, com a radioatividade, vai comprar uma briga com ele, né? Vou comprar uma briga porque é muito mais anos. Mais anos. Aí, para sorte dele, diz que o Lord Kelvin dormiu. Entendeu? Ele pôde falar a idade, não teve problema nenhum, né? E esse negócio da radioatividade, eles são muito eles são muito com urânio, tócio, são 3 elementos por cento. Um é proveniente do potássio e tal também. O negócio é que você dá um urânio, por exemplo, ou tório, qualquer coisa. O que acontece é que esses 3, a radioatividade vai decaindo, quer dizer, com o passar do tempo vai decaindo, até que todos eles viram chumbo. Entendeu? Então as pessoas podem fazer o seguinte, fazer um cálculo. Né? Quanto chumbo tem aqui, quanto não sei o quê, começar a fazer cálculo. Bom, isso mudou totalmente o cálculo do Kelvin, porque em vez da Terra se esfriando, não era essa a questão. Porque o que faz a coisa acontecer não era isso, não eram essas fontes internas de calor, mas sim a radioatividade. Mais ou menos equivalente, você olhar assim, o Sol. O Sol vai esfriar, claro. E como a Terra vai esfriar, mas não é porque ela vai perdendo calor interno. E lá, não é igual aqui o fogo nosso, que você tem que ter oxigênio, tem que ter, né, assim, combustível. Não é nada disso. Lá é a fusão nuclear. Né? E aquilo ali vai esquentando. Então, uma coisa semelhante a essa. Né? Esse calor é gerado continuamente. Mas, por outro lado, isso permitiu também usar a desintegração de materiais, não para fazer um cálculo, mas para realmente medir a idade exata da Terra. Aí vem uma pessoa chamada Stephen Morbach. Aí o narrador fala, Rutherford firmou uma nova base para um estudo totalmente novo sobre as ciências da Terra, que é chamada geocronologia. Quer dizer, cronologia da Terra, né? O estudo da idade das rochas, um dos seus praticantes mais conhecidos é esse Stephen Morbach. Ele falou o seguinte, o que Rutherford sugeriu foi que era possível usar o fenômeno da radioatividade para datar as rochas. Ele usou como exemplo uma rocha com sedimento de urânio. O urânio, com o decorrer do tempo, desintegra-se em chumbo, por desintegração radioativa, e é possível medir esse processo. Assim, se pegarmos uma rocha e medirmos a quantidade de urânio e chumbo, é possível calcular a sua idade verdadeira daquela rocha. Né? Então, as pessoas começaram a medir, fazer essas medidas. O narrador fala assim, aqui fui eu que acrescentei, botei assim, os minerais são classificados em 2 grupos. Tem um terceiro aí, mas na história, mas são 2 grupos. São os minerais metálicos e são os minerais não metálicos, incluindo ainda os recursos energéticos fósseis, que aí são o terceiro. Os minerais metálicos, que contêm em sua composição elementos físicos e químicos de metal, são, por exemplo, o ferro, o alumínio, o cobre. Os não metálicos são o diamante, o calcário, a areia, certo? Os recursos energéticos, vindo dos fósseis, aí tem o petróleo, o gás natural, o carvão, entendeu? Bom, então cada rocha contém seu próprio relógio radioativo. E você tem que levar em conta essas 3 coisas diferentes. Ele começa a funcionar em sua formação e os novos minerais se cristalizam sobre ela imediatamente, porque você tem que levar em conta que essa parte de minério começa a se cristalizar sobre a rocha. Imediatamente a composição química desses minerais lentamente começa a mudar assim que a desintegração radiativa converte um elemento em outro. Quase após 2 séculos de muito esforço científico, alguns poucos grãos de areia, aí acabou o problema. Que aí você, através de alguns poucos grãos de areia, pode revelar a idade da Terra. Aí esse Stephen Morbach, ele sugeriu, né, que a idade da Terra
representava números, determinadas rochas, representava números com 10, 20, 30 milhões de anos. Você está vendo, no final das contas, vai ter que se procurar uma rocha bem primitiva, porque se você buscar alguma que já está com algum decaimento radiativo, não sei o que, você não pode tirar muitas conclusões. Mas se algumas apresentarem algumas características aqui nesse local, e se no outro tiver as mesmas características, tem o mesmo ano. Entendeu? Bom, mas o narrador fala, mas para finalmente determinar quando o nosso planeta surgiu, os geólogos ainda precisavam encontrar uma rocha da época em que a Terra se formou. Aí que foi o problema, né? Esse objeto insignificante, o Steve Horvath mostra, é parte de um meteorito que caiu em Allende, no México, em fevereiro de 1969. Esse é o objeto mais antigo existente na Terra. É o objeto mais velho que as mãos humanas já tocaram. Ele pega assim e mostra o objeto, né? Sua idade é de mais de 4 bilhões de anos. A maioria dos meteoritos tem aproximadamente esta idade. Apenas alguns poucos milhões de anos mais jovens. São essas inclusões brancas, ele mostra lá, que revela a fantástica idade dele, né? Ele vem dos confins do sistema solar, é uma espécie de resíduo da matéria no qual o sistema solar se transformou por acréscimo. É o componente básico de todos os planetas e do Sol. E aí a formação do sistema solar e da Terra talvez tenha ocorrido 100 milhões de anos depois da formação deste objeto, entre cerca de 4 milhões e meio de anos atrás. Aí o narrador fala assim: os meteoritos indicam aos cientistas quando a Terra se formou. Mas, para saber como o planeta era naquela época, seria preciso encontrar um pedaço de uma crosta remanescente milagrosamente preservada na superfície. Começou a busca pelo lugar aonde? Mais antigo da Terra. Foi aí que eles foram para Seyssua, na Groenlândia, a capital da Groenlândia, né? Então, esse Steve Horvath foi lá até as grandes calotas polares da Groenlândia. Ele fala que em 1971, Vic McCracken e ele, Steve, ouvimos falar sobre esta área que fica a cerca de 150 quilômetros a nordeste de Nuuk, que é a capital da Groenlândia. Falei errado. Que uma empresa mineradora estava explorando um grande depósito do minério de ferro. Então, os dois foram para lá, conhecer essa região, né? E foi a descoberta da vida. Ele falou assim: estão no meio da rocha mais antiga que se conhece na Terra. Ela se estende daquele lago até os outros lagos. Então, eles falam que descobrimos que muitas delas tinham aproximadamente 3,8 milhões de anos. Milhões de anos. É a idade mais antiga de qualquer conjunto de rochas terrestres, tão extenso como este. Foi uma grande surpresa. E aí ele viu que lá, aquelas pedrinhas redondas, tinha uma matriz granulada de lodo, barro e xisto. Esse tipo de rocha que os geólogos chamam de conglomerado foi formado em uma praia ou costa. E erosão da água arredondada essas pedras, né? Botou predas, estas pedras. Isso mostra, sem nenhuma dúvida, que algo havia na superfície da Terra, tal, e que foi um pouco surpreendente, né? Porque em Sul o gelo revelou uma tentadora visão da Terra primitiva, mas a busca dos geólogos por lugares onde a rocha poderia indicar os tempos primitivos levou a outro lado do planeta. Aí eu vou de novo para o Barberton. Vamos para o Martin de Ritt. Por quê? As rochas mais antigas de Barberton têm 3,5 milhões de anos. Algumas são mais velhas, chegam até 3,7 milhões de anos. Rochas mais antigas em outras partes do mundo. Mas o interessante sobre Barberton é que aqui estão muito preservadas. Isso é que começa a valer. Estão em quase um estado primitivo. Então, o narrador diz: a hipótese original de Hall estava certa. Barberton é o lugar mais antigo da Terra, que as rochas finalmente conseguem falar.
Tem uma hora que ele fala assim, o Martin DeWitt, ele faz: após caminhar semanas, encontro um pequeno afloramento e, bingo, era aquilo que estavam procurando. Isso é que é interessante, por isso eu sou geólogo, não sei o tom. Ele começa a entender, porque até agora não estava entrando um elemento na história para contar essa história da Terra. Sabe qual que era? O mundo dos vulcões. Ele fala assim: que maravilha todos estes globos. A física dessa formação é muito parecida com a do granizo, que é uma precipitação atmosférica constituída de pedregulhos de gelo formado nas nuvens devido à queda brusca da temperatura. Parecido com aquele granizo que cai quando você está andando aí com aquelas pedrinhas de gelo. É parecido porque estes globos são formados nas nuvens vulcânicas. Vai para cima, né? Quando os granizos vulcânicos se formam, caem sobre a Terra. Neste caso, sobre a camada de um lago. Os maiores ficam no fundo da água, abaixo das menores. Mas quem já viu qualquer filminho de vulcão, você vê as pedras, aquelas coisas escuras que ficam por ali, né? Mas isso aí está caindo no mar, no lago, né? Como na Groenlândia, há muita evidência de que os vulcões eram rodeados de água. Aí o Martin DeWitt fala assim: veja, estas são rochas vulcânicas, características de Barbeton. Estas formas curiosas, essas saliências, esses formatos contorcidos que vemos aqui, indicam que foram lançados para debaixo da água. Estas formas são uma reação da lava sobre as rochas contra a água que iriam resfriá-la. À medida que endurece, forma esta saliência, como espalhar creme dental e empilhar uma camada sobre a outra. Em todo lugar de Barbeton vemos esta rocha. Ela nos permite saber que havia grandes mares nesta parte do mundo naquela época. De onde vinha toda esta água, né? Veja esta rocha, estas texturas preservadas delicadamente, como se aves tivessem passado por aqui. São pequenos cristais, parecem feitas pelo homem, mas são cristais naturais. Esta rocha aguentaram temperaturas muito altas. Cristalizaram-se do magma advindo da Terra muito rapidamente até a superfície. Possuem grande quantidade de água. Pensa, vai se resfriar, mas tem muita quantidade de água. O narrador: os vulcões em erupção daqui produziam quantidade de vapor de água com a lava. Foi esta água que se condensou e formou o mar primitivo. Grande quantidade de vapor de água, pelos vulcões em erupção, com a lava, né? Foi esta água que se condensou e formou o mar primitivo. Nossa. A combinação de atividade vulcânica e de água produziu um meio ambiente em que um novo processo fascinante poderia começar. Aí o Martin DeWitt falou assim: quando vi esta estrutura por acaso, me perguntei, o que é isso? Não fazia ideia, jamais havia visto algo parecido. Naquele mesmo ano foi uma conferência na Nova Zelândia, aí foi um dado que ele pegou. Mas por que acontece isso? Mas na Nova Zelândia, na conferência, ele teve a oportunidade de sentar ao lado de alguns tanques de lodo. Olha só. Como o cara está antenado, ele descobriu logo. Ao observá-los, imediatamente lembrei dessa estrutura e pensei: é isso? As estruturas antigas do tanque de lodo congelado na rocha indicam que um tanque de lodo era estas intersecções. Você viu como eu escrevi o filme? Viu? Ele ficava assim, né? Aquele lodo ficava borbulhando. O mais interessante é o calor desta área, é o tipo de nicho que poderia criar para bactérias. Por exemplo, é possível pensar que este é um dos locais em que a vida poderia ter começado. Aí o Martin fez outro achado. Estas rochas sedimentares contêm os indícios mais primitivos de vida neste planeta. São minúsculos, mas ao observá-los no microscópio encontramos pequenas bactérias. Essas bactérias são os primeiros vestígios de vida bem preservados neste planeta. Aí o narrador fala assim: todos os geólogos são viajantes do tempo, mas poucos foram tão longe a um planeta quanto o Martin DeWitt. Ele se aventurou no tempo quase tão distante quanto as rochas poderiam levá-lo a um planeta muito diferente do que conhecemos hoje. Aí o Martin DeWitt fala:
É impressionante pensar que os geólogos dos últimos 100 anos conseguiram coletar todos esses dados para nos dar uma ideia da Terra primitiva. A Terra jovem podia ter 3,5 milhões de anos, mas Barberton tem um papel muito importante. A singular preservação de todas as características de Barberton nos permite ter uma ideia clara sobre a superfície do planeta. Pode ter havido muitos continentes pequenos, praticamente rochas com muitos vulcões na superfície, uma grande quantidade de atividade vulcânica, gás e lava por todas as partes. Por esse processo teria se desenvolvido mais rapidamente do que hoje. Havia mais energia no interior do planeta através da quantidade enorme de calor radioativo que estava tentando escapar. Aí o narrador: bom, toda esta atividade vulcânica agregava constantemente novo material aos continentes em desenvolvimento. Mas não havia plantas para suavizar as linhas de nova terra criada. Sem plantas não havia oxigênio na atmosfera. Mas bactérias surgiram nas piscinas vulcânicas. Mas que bactéria é essa? Não tinha oxigênio? Anaeróbicas. Não tem as bactérias anaeróbicas? Né? Não necessita de oxigênio para o crescimento. Ele pode reagir negativamente ou até mesmo morrer se o oxigênio estiver presente. Né? O organismo anaeróbico pode ser unicelular, por exemplo, as bactérias, mas pode ser outro. E os vulcões também produziram grande quantidade de vapor de água, que ao voltar à superfície em forma de chuva, causava erosão nas rochas. No fundo do mar primitivo, camadas sedimentares começaram a ser formadas. Aí o Martin de Item fala assim: sabemos que 80, 90, 95% do planeta era formado por mares. E sabemos por nossas observações que eram um pouco profundos. Eles existiam na maior parte do planeta. Aí o narrador termina assim: desde o início do estudo científico sobre o nosso planeta, os geólogos aprenderam a viajar no tempo. Graças a lugares como Issu e Barberton, puderam alcançar algo notável. Mostrar-nos como nasceu o nosso planeta. Esta é a Terra no limite de nossa imaginação científica. E pelo registro da rocha, este é o início da história da Terra. É assim que terminou. Né? Muito bem. Acho que eu dei um passeio. Cortei bastante coisa aí para poder evitar de ficar prolongando muito. Quer dizer, não deu nem uma hora, 53 minutos por enquanto aí. A Jussara entrou e colocou um comentário aí. Dá uma olhada. E tem bastante gente. Jorge Caetano, Maria Milza, Anaísa Guimarães, Sugihara, Emanuel Dias, Meire Pio, Deise Souza. Aqui. Jussara, saber esperar o tempo certo. Não, aqui primeiro. Nádia Dias entrou, já falei, não, acho que não. Aqui. Será com congratulações tricolores? Eu já vi. Saber esperar o tempo certo, foi isso que ela falou. Eu falei, até que enfim deu uma dentro esse tal de fusão. A Silvana Cortez Ambrosio também entrou. Silvana, Dona Ivonete, tá boa? Seu marido, seus filhos. Marido. É assim, o que me chamou assim, a atenção nesse filme é que assim, o quanto a gente não domina, né? A questão do estudo de várias áreas específicas, né? Então essa dos caras que vibram com a pedra, né? Porque ali tem uma informação que pode te desvelar um mundo assim novo, né? Nossa, muito bonito isso, muito bonito. E esse lugar, o Barberton, né? Que é na África do Sul, quer dizer, é como é que a gente diz, é um achado arqueológico, né? Geológico, né? Não é arqueológico, falei errado. Geológico, né, para a humanidade, porque Agora, interessante. Desculpa. E é interessante também a gente ver assim que as coisas vão sendo descobertas e parece que tem o tempo de Deus na coisa, né? Não é guardar o tempo certo, como a Jussara está falando aí para o tricolor, num outro contexto, mas a coisa não é assim, não vem de acordo com o que o homem evolui também com a... Saindo da Era da Noite. Saindo da Era da Noite, isso mesmo. Como se o homem fosse tendo permissão, né? Vai entrando na transição, né?
Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que eu não deixei muito acontecer depois. Mas essa foi a seguinte: você vê, quando eu pedi a pessoas, escolhe o filme, dá uma espiada. Porque isso vai fazer parte da aprendizagem de vocês. Eu queria, assim, interferir para mostrar como é difícil, para você sentir como é difícil. Primeiro, vamos exagerar um pouquinho para vocês, né? Porque se vocês tivessem entrado num lugar mais do que simplesmente uma videoteca de qualquer venda de vídeo, ou aluguel de vídeo, porque eu já proporcionei o quê? Você entrar na minha biblioteca, que já é uma coisa ultra selecionada, bota selecionada nisso, entendeu? Então você já vê que você, mesmo diante de uma biblioteca ultra selecionada, você se vê diante de um. Como é que você vê um título do filme? É assim que a gente vai. Quando eu ia para livros, biblioteca, eu chegava lá naquela biblioteca que era título de livro, aí eu tinha que começar a fuçar, que a Ana falou. Aí você começa a tentar ver a biografia, começa a ver a orelha do livro, começa a ver o índice, começa a namorar para ver se eu consigo descobrir alguma coisa, entendeu? E eu me lembro quando foi a Ana que escolheu esse filme, ela não escolheu esse filme. Ela escolheu, no fundo, o título mais geral, que ela não se deu conta que isso ali era uma coleção, entendeu? Então, na hora que eu escolhi o Viajante no Tempo, que era o primeiro, porque ela não ia saber nunca que era o primeiro, entendeu? Porque, inclusive, como eu narrei ali uma coleção da BBC, e a BBC zoneia tudo, tá? Então não era fácil. Então, para você ver, então, para mostrar, já no segundo filme, no segundo, e tem uns assim que que eu não queria ficar apontando, eu queria fazer com que vocês mesmo errassem, não interessa se está errando. Errando no sentido assim de que vai escolher uma coisa que não é tão significativa, de que, lembra bem, ó, eu faço tudo, nossa, é sempre assim, em função, tem os ensinamentos, a gente sistematiza os ensinamentos de menção, deu 18 áreas de conhecimento. Então, esse de hoje foi o primeiro filme referente ao começo, aos princípios. Aí eu boto a palavra de Deus, porque, inclusive, o tempo é Deus, né? Jornada do tempo, o tempo é Deus. Então, a escolha foi os viajantes do tempo. Já o próximo vai ser do mundo. Mas em que sentido do mundo? A gente vai verificar a questão do Shangri-La, que é o paraíso perdido. Não é isso? É. Tá certo? E aí as escolhas foram sendo feitas. Entendeu? Tem um agora que eu estou deixando para a pessoa votar nele, nesse último aí, que é sobre a cultura. Porque aí o que é? Né? Deus, mundo, homem, Messias, religião e cultura, são 6. São esses 6 que dão até o fim do ano, entendeu? Então a gente fecha o quê? A gente fecha o nível chamado fundamentação. Aí para o ano que vem a gente fica com o nível da salvação e depois da missão, entendeu? Vamos ver se dá uns 3 anos. Então, salvação no ano que vem e missão no outro. Talvez. Bom, falei em linhas gerais assim o que era para chamar a atenção e o que se aprende daí, né? A Ana falou algumas coisas aqui, mas a ideia é a seguinte, né? Através de um filme que a gente está tratando do patamar chamado princípio, né? Dentro do nível fundamentação, né? Você repara, a gente tinha que pegar um filme e tratasse os princípios das coisas. Mas o princípio das coisas é dado por uma ótica, que isso aqui é interessante, é bom a gente ver assim, é uma ótica dos geólogos. Porque se você fosse pegar a ótica do religioso, o que nós temos é a Bíblia.
tá certo?